Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao início do nosso mês de Touro. Como sempre, todo mês, para as pessoas novas que vão se juntando a cada mês, uma breve explicação de duas coisas. Porque para nós, hoje começa o mês de Touro e, o que é a energia de Touro? Não estamos nos baseando no calendário astronômico nem astrológico, ou seja, não estamos nos guiando neste caminho nem pela astrologia tropical, nem pela sideral. Milímetros, não estamos seguindo essa linha. Estamos seguindo os meses atlantes que são regidos por 30 dias cada um, a partir da ascensão da estrela Sirius no horizonte. Milímetros, isso aconteceu em 4 de agosto de 2020. Portanto, a partir desse dia se conta o dia 1 e, assim, a cada 30 dias muda o mês. Na época Atlante não se chamava mês de Touro ou mês de Áries, era chamado de mês 1, mês 2, mês 3, certo? Com suas conotações culturais. No entanto, como nós estamos, como cada mês em que estamos, uma grande parte se desenvolve dentro de um signo do zodíaco, por isso mesmo estamos chamando assim para facilitar o caminho. E agora sim, hoje começamos o nosso mês número 10, que é o mês de Touro. Lembremos também que um processo iniciático ao longo de um ano, quando falamos de astrologia, quando falamos dos signos do zodíaco, não estamos nos referindo à constelação em si, mas sim ao caráter do tempo em que nos encontramos. Milímetros, lembremos que na astrologia, os acontecimentos que nos afetam astrologicamente não têm a ver com a energia das estrelas, mas sim com a posição da Terra quando observamos essas estrelas. Milímetros, é por isso que não é que vemos a constelação de Touro, não vamos absorver a energia da constelação de Touro, mas sim interpretar o que acontece com a Terra quando ela está nessa circunstância, que é o mês de maio. E então isso nos leva a entender o que é Touro, o que é o mês de Touro, a que se refere a constelação de Touro, para compreender um pouco a energia deste mês. Touro é o lar. Sim, Touro está relacionado com as coisas físicas e materiais, está relacionado com aquilo que produzimos, com o conforto, com o bem-estar, com a riqueza, com a comida, com estar confortáveis em casa. Tem a ver com o lar, com o amor, com o sentimento de pertencimento. Dessa forma, podemos compreender que Touro vai nos trazer toda a ideia da Terra, certo? A ideia do que é terreno, físico, tangível e como vamos manifestar isso. É importante ter em mente que estamos dentro do grupo do corpo. Lembremos que temos 12 signos e os dividimos em 4 grupos. Esses 12 signos divididos em 3 grupos, esses 12 signos divididos em 3 grupos nos dão 3 grupos de 4. Ou seja, os primeiros com os quais trabalhamos eram os 4 do espírito, os 4 elementos do espírito, depois 4 elementos da alma, e desde que começamos Áries, estamos com os 4 elementos do corpo. Então hoje estamos no elemento, hoje começamos o elemento terra do corpo deste caminho, eu sou. Bom, e hoje na pirâmide, que foi muito bonito, porque de repente começou a chegar muita gente e eu estava cantando e conversando com os mestres atrás do sarcófago e de repente as pessoas que foram entrando como turistas foram se sentando e também participaram da meditação e se conectaram com os cantos. Então foi muito, muito bonito hoje o começo. E fazendo essa conexão da casa, fazendo essa conexão tão especial e significativa da casa, acabam por se manifestar, então, a presença de 3 entidades espirituais de luz, energias positivas e protetoras que vão acompanhar este mês. O primeiro, nesta semana mental, é Serapis Bey. O segundo, na semana emocional, é Hathor. E o terceiro, na semana física, é Ptah. Esta é a primeira vez que aparecem entidades assim para dizer que vão estar acompanhando um processo. Bom, então vamos começar com o nosso tema de hoje, explicando um pouco quem são esses 3 e por que vão estar se conectando conosco. Bom, em primeiro lugar, sei que para muitos os nomes Serapis, Hathor e Ptah são nomes de ou deuses egípcios,
Sim, são nomes de deuses egípcios que provavelmente vocês conhecem como deuses egípcios, ou também como mestres ascensionados, ou algum deles como sacerdotes atlantes. Mas eu quero esclarecer algo sobre isso que gosto que sempre tenhamos em mente. Não são pessoas, são entidades. O que isso significa? Que representam coisas gerais, seus nomes representam coisas gerais. Portanto, várias pessoas na história já encarnaram a informação desses seres. Milímetros não significa que exista um mestre que seja aquele com esse nome específico, mas sim que é um nome com o qual se condecorava alguém que havia conseguido alcançar a informação que esse representa, que esse arquétipo representa. Na nossa semana mental, ou melhor, no nosso mês do touro, para que vocês tenham em mente, esses são os 3 nomes: Serapis Bey, Hathor e Ptah. Bem, em primeiro lugar, vamos esclarecer quem é Serapis Bey. Mas eu não vou falar do mestre, vou falar da origem do que é Serapis Bey. Serapis vem das palavras, ou seja, é derivado da expressão antiga Wesir-Hab. Wesir-Hab na língua egípcia e Bey, que significa senhor, na língua da Anatólia, a atual região da Turquia. Nós, senhor Hab, Wesir é o nome de Osíris, que é o deus da eternidade, o eterno, e Hab é o touro, que representa a transcendência. Bem, o que significa Wesir-Habei? Basicamente, isso significa o seguinte: Bey é o regente, ou seja, o governante. O governante da eterna transcendência, aquele que lidera para sempre além do comum, é isso o que significa. Governante da eterna transcendência. Por isso, Serapis Bey é conhecido como o mestre da ascensão. E qual era o seu símbolo? Um touro. Não era uma pessoa, era um touro, literalmente um touro. Na verdade, aqui em Saqqara, no Egito, estão as tumbas do touro, certo? Os touros sagrados que representavam Serapis Bey eram colocados em tumbas específicas porque eram considerados animais sagrados. E vamos entender por que o touro era considerado um animal sagrado. O touro é considerado um animal sagrado desde o início da humanidade, pois, ao longo da história, sempre teve um papel fundamental nas sociedades antigas. Isso se deve ao fato de que, quando começamos a descobrir e desenvolver a agricultura, o touro foi um dos primeiros animais a ser domesticado pelo ser humano para trabalhar no campo. Ele era utilizado para carregar cargas pesadas, para abrir caminhos, para arar a terra e, assim, preparar o solo, tornando possível semear a semente e garantir a produção de alimentos essenciais para a sobrevivência das comunidades. Era ele quem fornecia a força e quem tinha touros tinha riqueza, porque podia cultivar a terra. Então, o touro era relacionado à riqueza, à capacidade de semear algo novo. Filosoficamente, o touro era quem permitia que os campos crescessem e florescessem, que houvesse alimentos, que a família pudesse estar protegida. Assim, para os primeiros povos sedentários, o touro era um símbolo muito importante, como um presente, um dom divino que permitia a subsistência e a transcendência dos povos. Fecundava as vacas, então as vacas tinham filhotes, produziam carne, couro, ferramentas, etc. Portanto, era um símbolo de abundância. Vejam só, estamos escrevendo coisas que têm a ver com o mês de touro. O que está acontecendo? Depois, quando se começa a criar os templos, a honrar a natureza, a divindade que existe no mundo, o touro claramente era um símbolo muito importante, um símbolo chave, digamos, que permitia tudo o que fosse crescimento, transcendência e ascensão. Permitia a segurança dos povos, permitia que os frutos crescessem para cima, era a busca pelo sol. E o touro era um animal tranquilo, calmo, pacífico, certo? Portanto, todos esses atributos vão ser um caminho espiritual que transformaram o touro em um exemplo a ser seguido, em uma forma de compreender o divino. Todos os povos do Oriente Médio, desde a Pérsia, desde o Vale do Indo, no Paquistão e na Índia, o Nilo, no Egito
e todas as ilhas mediterrâneas e a Anatólia, e se estendendo por todo o Mediterrâneo, o touro passou a ser um símbolo de força, um símbolo de serenidade, de paz, de bom presságio, de transcendência dos povos. Por isso era chamado de governante, porque era o símbolo que governava as nações. Obviamente, quando termina a era de Touro e começa a era de Áries, o touro passa a ser visto como um símbolo das culturas opressoras das novas tradições. Por isso, no Mediterrâneo, as tradições do touro como símbolo de sabedoria se transformam no touro bravo, o touro mau, que deve ser enfrentado, certo? Que precisa ser eliminado do caminho, porque estávamos falando de um simbolismo de acabar com a era anterior. Então, todas as culturas, nas novas tradições, começaram a adotar o touro como uma imagem totalmente oposta à anterior, porque o que diziam era que era preciso eliminar os impérios opulentos. E o touro era esse símbolo dos imperialismos, certo? Por isso, começaram a ser realizadas todas as cerimônias de matar o touro em publicamente. E era um símbolo de dizer: estamos matando o Egito, estamos matando a Pérsia, estamos matando a Mesopotâmia, estamos matando, certo? Aos opressores. Obviamente, essas tradições no Mediterrâneo continuam, obviamente, com tradições na Grécia, na Espanha, e a Espanha levou isso para outras partes do mundo, como ainda hoje no México, na Colômbia e em outros lugares. Mas bem, como vemos aqui, então, na época antiga, o touro não tinha nada a ver com as tradições de hoje, da tauromaquia. Tinha a ver com o conhecimento, e por isso mesmo, aquele que encarnava o conhecimento e a sabedoria do touro era considerado um sacerdote chamado Serapis Bey. Então, com Serapis Bey, o que vamos trabalhar? Sob a influência de Serapis Bey, vamos trabalhar sobre os aspectos mentais do touro. Na semana emocional, com quem vamos trabalhar? Com Hathor, a deusa egípcia. Hathor vem das palavras Hat Hour, que tem um significado especial. Hora do chapéu. Hat Hour significa a casa da luz. Chapéu, casa. Hora, luz, a casa da luz. Por quê? Porque Hat Hour é a casa onde se protege o falcão Hur, Horus, aquele que chamamos na forma grega de Horus, mas que na verdade é Hur. Hur, a luz, o falcão, vive contido nesta casa, neste lar, e é o lar da criação. Seu símbolo é uma casa e dentro um falcão, mas Hathor está encarnada na imagem de uma vaca, porque a vaca, mais uma vez, era quem dava o leite, quem nutria, quem permitia a vida eterna em uma comunidade. Era sagrado. Mas o que representa Hathor? Representa o amor de mãe, representa a vaca que cuida de suas crias, representa aquela que protege tudo. Representa a vaca que criou o universo. A vaca que com seu leite criou o caminho estelar, certo? Que chamamos de Via Láctea, o caminho de leite em latim. Essa é a vaca, Hathor, que construiu a casa da luz, ou seja, a casa do sol. O caminho de leite é a Via Láctea das estrelas, que retorna a quem? Ao sol. O sol está dentro dessa casa, ao redor, certo? Então, o símbolo da luz estando dentro de uma casa está relacionado com todo o caminho das estrelas, o caminho de leite. Da vaca-mãe contendo o sol. Portanto, aqui consideramos que Hathor é a mãe que cuida, e por isso é a alma. E finalmente temos Ptah. Ptah é um deus um pouco estranho, porque Ptah é um ser de escuridão misteriosa que, na verdade, é considerado o criador de todas as matérias do universo conhecido. Ele é o criador da matéria, é o manifestador dos corpos físicos e também o construtor dos templos aqui e agora, certo? Ok, aqui temos o quadrinho para que vocês possam guardar. Bom, como sempre, o primeiro dia do mês é um pouco mais longo, certo?
porque eu explico um pouco o sentido de tudo. Então, o Seites Day vai colocar a energia em nossa semana, explicando para nós, de forma detalhada e clara, o que seria exatamente a fonte dessa energia, ajudando a entendermos melhor como ela pode influenciar positivamente nossos dias e nossa rotina semanal. Hathor, na segunda semana, explicando para nós o que é o lar. Iptah, na terceira semana, explicando para nós o que é o templo, a construção do templo. E vale mencionar que eu não faço a menor ideia de como vamos fazer isso. Vamos começar então com o nosso tema do dia de hoje, que é a fonte. E obviamente não vamos falar da fonte do ponto de vista espiritual, porque quando falamos da fonte, o que normalmente pensamos é em ir à origem das coisas ou ao plano espiritual, não é? Isso é o normal, a fonte universal. Mas estamos no tal. Então vamos para outro tipo, outra forma de entender a fonte. Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar o que é uma fonte. A fonte tem uma mesma origem etimológica para dois significados diferentes. A etimologia originalmente nos leva à palavra den, do indo-europeu, que significa de fato fluir. Isso nos dá, ou seja, duas palavras, fontes e fondes. Fontes, que significa fluxo de água, e fondis, que significa fundir dois elementos, fundir materiais diferentes. Mas ambos os termos estão relacionados com aquilo que flui, com o fluxo contínuo das coisas. Nós, ao abordar o tema fonte, precisamos sempre lembrar de algo fundamental, de maneira contínua. E é exatamente o que temos falado há muito tempo, ou seja, que é simplesmente o fato de que tudo provém de um mesmo ponto inicial, que começa a se dividir e a se fractalizar de maneira contínua e progressiva, cada vez mais formando e criando redes complexas, intrincadas e interconectadas de si mesmo. Sim? Isso já falamos várias vezes. É uma mesma coisa que se subdivide sobre si mesma. Portanto, o que se entende disso, nós, como humanos, poderíamos dizer que este é o original, não é? Então diríamos, se eu quero encontrar o original, tenho que voltar todo o caminho para trás para encontrar este, que seria o que eu chamo de fonte, a origem. Milímetros. Lembremos, origem. Ori, lugar, montanha, monte. Gen é dar à luz. Indo-europeu, certo? Ou seja, o lugar que dá a luz, o lugar que origina, que o lugar que traz a luz, não é? Então, a origem fala de um lugar, está falando de um lugar. E, portanto, quando dizemos que este é o que começa a se dividir, supomos que dentro de toda a existência e ramificação eterna, é preciso buscar o caminho para chegar à fonte. Agora vamos a algo prático. Olhem para si mesmos no espelho. Vocês são um corpo constituído por milhões de células. Qual é a célula original? Qual foi a primeira célula que originalmente fez meiose e começou a se multiplicar? Onde exatamente ela está? Vocês conseguem encontrá-la? Podemos encontrar essa primeira célula no corpo? Era uma célula e se dividiu em duas iguais. Ou seja, uma só agora são duas. E depois essas, por sua vez, se subdividiram em 4 e depois em 8. Ou seja, continuaram se multiplicando. E mais. Reparem em uma coisa: essa célula original já não existe mais. Todas as células têm parte do original. Portanto, como vocês veem aqui, tanto pela meiose quanto pela mitose, todo o corpo possui, de certa forma, a informação original. Por isso,
podem morrer e renascer novas células com a mesma informação, uma e outra vez, por milhões de vezes. O que isso significa? Que no universo, este ponto que tínhamos aqui como original, não é que esse ponto puxou 2 linhas para lá e apareceram 2 novos. O que precisamos entender é que esse ponto aqui se divide em 2, depois em 4, depois em 8. Ele entender, ou seja, que o primeiro ponto, a primeira célula, se ramifica, se expande de forma ramificada porque se divide a si mesma, não porque cria 2 coisas novas. Por isso, toda a ideia do que falamos de que não existe um criador que cria algo fora, mas sim que todo criador é ele mesmo se projetando, dividindo-se a si próprio. Somos o próprio criador, somos uma pequena parte desse criador. Poderíamos dizer, então, que somos como um fruto, né? Uma fruta com muitas sementes. E quando uma dessas sementes sai e vai para a terra fértil e acolhedora, ela então começa a gradualmente criar raízes, a florescer, a se expandir lentamente e pacientemente, a criar uma árvore e outros frutos, muitos, muitos mais frutos. Ou seja, o que temos aqui é essa explicação de que a fonte não está em um lugar. A fonte está em todas as coisas que existem. Da mesma forma que todos os arbustos de laranja e todas as laranjas do mundo têm dentro de si a informação para criar mais laranjas. E todas são uma só, são laranja, a fonte está dentro. E isso é algo que muitas vezes romantizamos e dizemos, não é? Como busque dentro de si, dentro de você está o poder, dentro de você. Se romantiza, mas é verdade. Porque cada parte ínfima que nos compõe, que nos faz existir, é parte da fonte. E, portanto, isso nos faz perceber que não é preciso ir ao mundo espiritual para buscar a fonte das coisas. O que precisamos fazer é conhecer o mundo em que vivemos para entender a força, a fonte das coisas. Ou seja, relacionado a Serapis Bey, a primeira informação, a fonte, é nos reconhecermos como sementes do universo. Isso é, bom, para os amantes de filmes, hoje escrevi sobre isso. É como em Star Wars, quando dizem que a força esteja com você, não é? Que a força esteja com você. A força, a fonte, está em toda parte. Em um dos filmes, eles explicam isso. Está em tudo. A força não está em um lugar só. A força está em todos os lugares e é preciso senti-la, é preciso se conectar a ela. E quando conseguimos nos conectar com essa informação, no filme dizem, a pessoa se acha um Jedi. Que em hebraico, Jedi significa todo-poderoso, aquele que tem todos os potenciais. Ou seja, além das coisas da Disney que tem hoje, há uma informação importante ali. Então, compartilho com vocês a tarefa do mês para despertar esse potencial todo-poderoso. A tarefa é fazer o que certamente muitos de nós já fizemos na escola alguma vez, que é fazer um germinado, de maneira bem simples e fácil de acompanhar. Um germinado ou plantar sementes. O que vamos fazer é, bom, procurem, obviamente, não vou explicar aqui como fazer um germinado, mas procurem na internet como fazer um germinado ou como plantar sementes em um vaso. Plantas que possam ser cultivadas em um vaso. Milímetros? Vou explicar o que vamos fazer com isso. Sim? O que vamos fazer é que essas sementes vão representar para nós o potencial que queremos fazer crescer em nós mesmos. Vamos imaginar que essas sementes são como nossas células. Vamos pensar que essas sementes são nossas células. Então, o que vamos fazer? Vamos fisicamente tentar entender como é o processo de crescimento dessa célula e a multiplicação dessa célula, manifestando isso na matéria
manifestando que a sabedoria, o conhecimento, todos os temas que vamos trabalhar durante este mês, durante os 30 dias, nós vamos regar nessas sementes, nessas plantas. Vamos colocar palavrinhas em papeizinhos para que elas absorvam. Vamos regar com água, a qual cantamos para colocar a intenção. Vamos criar, certo? Criar o nosso próprio mês, certo? Nossa própria fonte, certo? Vamos construí-la fisicamente em um broto. Ah, está explicado no blog, certo? Se depois vocês lerem o blog, lá está explicado exatamente como fazer um broto, quais sementes usar, porque como vamos ficar apenas um mês, no máximo 50 dias, poderemos mantê-lo, certo? Então, coloquei para vocês plantas, sementes, que em 30 dias, 30, 40 dias, vocês podem chegar a comer o resultado ou o quê? Porque depois, quando tudo isso terminar, o que vamos fazer? Vamos comer. Vamos comer os talos os talos, as folhinhas dessas plantas, para incorporar essa informação que manifestamos dentro de nós. Milímetros? Bom, então todos têm a tarefa? Está certo? A tarefa basicamente é manifestar. Esta semana é manifestar a fonte aqui e agora de forma consciente. Experimentar, viver a experiência de sentir profundamente o crescimento constante da fonte. Certo? Informação do dia de hoje. Hoje mudamos. Mudamos de som, de vibração e mudamos de intenção. Sim? Então, a vibração do dia de hoje é WA. O código do dia é Antártida. No extremo sul do planeta, o continente gelado, a Antártida, possui a forma geológica do órgão que representa um cérebro com seu cerebelo e medula espinhal em sua península. Assim, é a manifestação terrena do chakra coronário do universo. Em seus gelos estão registradas as neuronas, a informação de toda a história desde os primórdios, a memória da Terra e de todos que a habitamos. O pensamento do mundo vive em suas águas e cristais. Hoje, começamos com uma nova música para este alinhamento que vai nos acompanhar durante todo este mês. Milímetros. Então, obrigado, Guile e equipe, por esta nova música. Espero que todos que já ouviram e agora vão ouvir estejam gostando. E ela está inspirada no despertar